Fala pessoal, tudo bem? Professor Ivar aqui para mais uma aula com vocês. Nós vamos falar então sobre os traços de personalidade. Aqui no Check It Out, então, temos que corrigir as informações de acordo com o traço, só que nós vamos marcar o oposto para cada um deles, né? Então, por exemplo, se eu tenho na letra A funny, qual que é o contrário de funny? É boring, serious, tá? É o chato, é o sério. Talkative é a pessoa que fala muito. Qual é o contrário de talkative? É o quiet, que é quieto. Organized, qual é o contrário de organizado? É o meio bagunçado, né? Então aqui nós temos messy, bagunçado, mexido, alguma coisa nesse sentido. Na letra D, shy, qual que é o contrário de tímido? Shy, tímido, então nós temos o outgoing, que é o extrovertido, é o que está sempre para frente. E o E, lazy, qual que é o contrário de lazy? É o lerdo, devagar, moroso. É o active, que é o ativo, é aquela pessoa que, né, palpa toda a obra. O rude, qual que é o contrário então de rude? É o polite. Se rude é rude, o polite ele é educado, é o polido, né? Na G, curious. Qual que é o contrário do curioso? Indifferent. Quer dizer, a pessoa é indiferente, ela não está ligando para essas coisas. Então ela está sempre na dela, indifferent. H, flexible. E aí nós temos o inflexible, flexível e inflexível. E o contrário de smart e clever, que é inteligente. Smart and clever. É o dumb, foolish, quer dizer, se eu tenho aqui smart, inteligente, o sábio, nós temos aqui o tolo, né, o bobão. E o J, generous, qual que é o contrário de generous? É o selfish, generous. Generoso, selfish é o egoísta. E na letra K, qual que é o contrário de calm? É o nervous. Então, calm é calmo, nervous, nervoso. E aí, a sequência ficou E-A-I, G-H-C, K-F, D, B e J. Aqui no Your Turn nós temos que analisar as fotos para marcar com as personalidades que nós vimos no exercício anterior. Então, primeiro é nervous, você percebe que a pessoa está nervosa, agitada ali, né? Nervous. Aqui a menina está calma, ela está bem tranquila, calm. Esse aqui, pelo o sorrisão dele, ele está happy, feliz, né? Esse que está emprestando algo para o colega, então ele é generous, generoso. E essa aqui que procura e não acha nada, mess, bagunçado, né? Bem por aí mesmo, tá? Então, nervous, calm, happy, generous, messy. Esse exercício aqui vocês teriam que colocar para vocês aí as informações de acordo com o que você ou analisa como você é na situação. Vou colocar algumas informações para a gente fazer os demais depois. Então, coloquei aqui, pessoal, baseado no resultado lá de cima, eu fiz, somei. O meu caso aqui está sendo que o meu é o conscientiousness, que é o valor maior, né? Então, está falando que é o traço de personalidade por ser honesto e trabalhador. Então, fala que os valores altos tendem a ser e também prefere a casa limpa e a pontuação baixa quer dizer que é bagunçado. Então a minha pontuação alta aqui, sinal que eu sou trabalhador honesto e eu sigo as regras e gosto de ter a casa bem limpa e organizada. Esse é o meu. Mas segundo, eu sou também o agreeableness, né? A pessoa que reflete e se ajusta aos indivíduos pelo comportamento dos outros. Em terceiro lugar, eu sou openness to experience, quer dizer, eu sou aberto às experiências. E por fim, vou chegando no 9, eu sou o E, que está aqui, ó, extroversion, extrovertido. E por fim, o N, que é o neutron, a personalidade que trata mais o emocional, tá? Número 6 aqui, tá? Então tá falando
nesse sentido. Mas o que eu conto mesmo é que é o conscientiousness, tá? Número 12. Deu 12 o valor, aí vocês irão somar o valor, os valores de vocês e ver qual que vocês têm em primeiro lugar aí, mais desenvolvido. No meu caso é o C, depois vem o A, depois vem o O, depois vem o E, depois vem o N. E aí, e o seu, quanto que deu? Faz certinho aí e volta aqui nessa informação para vocês saberem. Continuando, nós tínhamos que fazer a organização das ideias aqui com essas informações. Então, consciente no NES é disciplinado, organizado e trabalhador, tá? O extroversion, o alegre, é o social, é o amigável. O agreeableness é a pessoa generosa, é o educado, é o atencioso. Neuroticismo é a pessoa que é mais preocupada, ela tem o lado mais emocional aguçado e é ansioso. E o openness, que é o aberto, é o aventuroso, é o sonhador, é o criativo, tá? Então, essas eram informações que vocês teriam que colocar aí para este exercício. Aqui eu falei sobre a importância de ser super-herói, por que, que a gente quer ser super-herói ou pensa ser igual aos super-heróis. Aqui então tá falando no. Então, por que as pessoas gostam tanto dos super-heróis? Porque eles dão-nos a oportunidade de tomar o papel, fazer como se estivesse na vida deles, porque eles simbolizam o bem que todos nós temos. Então, because they give us the opportunity to jump out of our own lives and they symbolize the good in all of us. Então, essas são as informações. E aqui vocês teriam que colocar as informações de acordo com o seu super-herói. E não esquecer de utilizar esses superpoderes aqui, ó, para cada um deles. Eu vou colocar um exemplo, tá? Mas não é regra de fato, não. Então fiz aqui, gente, ó. Herói meu pai, minha mãe, minha esposa, meu filho. E aí a descrição para cada um bem definido, né? Corpo bem definido, magro, magro também. A personalidade generoso, esperto, esperto e esperto. E os superpoderes eu escolhi aqui de cima, é claro. Imortalidade, controle da mente, telepatia e viagem no tempo, tá? O meu pai ele era muito generoso mesmo. E se ele tivesse poder da imortalidade, ele estaria comigo hoje. Minha mãe, magra, inteligente, teria o controle da mente. Minha esposa, magra e super inteligente, teria a telepatia. E meu filho, magro e esperto também, teria a viagem no tempo. Isso seria legal que ele poderia ir lá no passado e ver como que eu era quando criança. Ele pode ir para o futuro, saber o que pode acontecer. Então, seria bem legal essa informação aqui, se pudesse acontecer. Mas é claro, são só informações aí que a gente tem para um super-herói.